Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar de um assunto que repercutiu a semana inteira, que foi falado em todo o Brasil, que foi a doença da Anitta, a endometriose. A gente acompanhou durante a semana a história de peregrinação, de dor, de mudança de médico até descobrir a endometriose. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre ela. Então, como é que funciona a doença? Durante o período menstrual, a mulher sofre influência de alguns hormônios que fazem com que a camada interna, a parede interna do útero, chamada endométrio, se descame e saia pela vagina, como menstruação, e parte dessa menstruação contendo células do endométrio voltam pelas trompas e caem dentro da barriga. Isso acontece com a grande maioria das mulheres no mundo. O problema é que geralmente esse sangue que cai na barriga, ele é absorvido e pronto, acabou, morreu o assunto. Essas mulheres que têm essa alteração genética, elas fazem com que esses pedacinhos de endométrio que estão dentro da barriga, ao invés de serem absorvidos, eles começam a grudar nos órgãos, nos mais diversos órgãos que existem na cavidade abdominal. Então, grudam na parede do útero, grudam na bexiga, grudam nos ovários, grudam no intestino. E todas as vezes que houver esse estímulo hormonal, esses focos que estão implantados, eles vão também menstruar, gerando um processo inflamatório crônico. Porque não foram lugares feitos para isso. Toda vez o corpo entende que ele está sendo agredido e prepara uma resposta, que muitas das vezes é traduzido nas aderências. Então o corpo começa a grudar intestino na bexiga, começa a grudar o útero com os ovários e vai distorcendo a anatomia pélvica. Então, além de dor, existe uma alteração da funcionalidade. Essas alterações, elas fazem que haja tanto uma mudança da anatomia pélvica quanto da funcionalidade pélvica. Porque, por exemplo, os ovários e as trompas, elas não conseguem cumprir com a função delas por estarem muitas vezes grudados, por estarem muitas vezes impedidos de se movimentar. O que a doença causa na vida de uma mulher? Muitas vezes, a principal queixa dessa mulher, ela começa ali com uma cólica fraca, e essa cólica ela vai evoluindo, trazendo uma dor pélvica crônica, uma dor abdominal crônica. Pode ser, às vezes, dor ao evacuar, dor ao urinar, dor ao ter relação sexual. E em outras vezes também pode trazer a infertilidade ao casal e a dificuldade de que esse casal consiga realizar o seu sonho. Então a endometriose ela age na infertilidade por duas maneiras. Tanto pela questão da mobilidade, quanto pela questão da inflamação, que produz uma toxina que muitas vezes inibe que os bebês consigam se aderir ao útero e prosseguir uma gestação saudável. Então hoje a endometriose se tornou um problema social, de saúde pública. No Brasil, o maior número de afastamento de mulheres do trabalho se dá pela presença da endometriose e das situações incapacitantes que ela traz. É preciso dizer que sempre que você tiver uma questão de dor que foge do normal, que te incapacita, que te deixa fora das suas atividades, sejam elas sociais ou do trabalho, é importante procurar uma equipe especializada para fazer o diagnóstico e o tratamento. Infelizmente, no Brasil, hoje nós temos poucos profissionais que foram treinados e estão capacitados, tanto para diagnosticar quanto para tratar essas pacientes com endometriose. A gente tem uma estatística que demora-se 10 anos para fechar um diagnóstico de endometriose. Por muitas vezes, a paciente peregrina de médico em médico sem conseguir encontrar um diagnóstico. E após a progressão da doença, muito tempo de sofrimento, às vezes demissões do trabalho, divórcios, problemas conjugais, a paciente consegue descobrir a doença lá na frente só, onde provavelmente vai estar no nível mais avançado e já vai ter trazido consequências que muitas vezes sérias para os pacientes. Hoje, o padrão ouro, o método de escolha principal para que a gente faça esse diagnóstico, ele é através de 2 exames, que são equivalentes e que dependem muito de quem está avaliando, que é a ressonância magnética e a ecografia transvaginal, ambas com preparo intestinal e específicas para a pesquisa de endometriose. São exames que se diferenciam dos demais de rotina justamente por apresentar profissionais capacitados e treinados para identificar a doença no início. Então, por essas razões, é importante que você sempre procure equipe preparada e profissionais capacitados para identificar a sua doença
e poder oferecer o melhor tratamento possível. Esse ano, a endometriose completa 162 anos do seu descobrimento, afetando 180 milhões de mulheres pelo mundo. E apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, genético que tivemos até hoje, ainda assim não sabemos quais são os mecanismos reais que fazem com que essa doença apareça e se desenvolva nas mulheres. Então hoje a gente percebe que a endometriose ela causa tanto um dano social, trazendo sofrimento e afastamento dessa mulher do ciclo social e do ciclo familiar, assim como também do mercado de trabalho, causando um impacto na economia bastante relevante. Então, pessoal, se restou alguma dúvida, pode mandar sua mensagem que eu irei responder, ou quem sabe não se torne o tema do nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima.